Tiago capítulo 2. Irmãos, o capítulo 2 de Tiago, do primeiro versículo até o 13, é um trecho inteiro, mas eu decidi dividi-lo, porque senão ia ficar muito extenso, e a gente está numa parte do Evangelho de Tiago, que ele está sendo bem prático. Em outras palavras, ele está nos ensinando a viver aquilo que a gente ouve na igreja. E pelo incrível que pareça, talvez você fale assim: pastor, eu já sei de tudo isso, mas pelo incrível que pareça, a gente tem vivido hoje nas igrejas evangélicas um grande problema acerca disso. A gente tem vivido o seguinte momento: as pessoas ouvem o evangelho, frequentam igreja, praticam rituais cristãos, dão oferta, dão dízimo, cantam, participam de ministérios, mas quando chega na rua, na vida, na sociedade, na faculdade, no trabalho, as pessoas não conseguem praticar aquilo que escutam, as pessoas não conseguem colocar em prática aquilo que pregam. As pessoas têm um discurso, as pessoas têm uma fé, têm uma doutrina, têm uma crença, mas na hora de praticar isso elas não sabem, e Tiago está falando disso literalmente. Eu vou ler os versículos da semana passada, só para que a gente lembre, mas a gente vai começar no 8 hoje. Diz assim, capítulo 2, versículo 1: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga ou igreja algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhes disserdes: tu, assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo no estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então foi até aqui que a gente fez na semana passada. Tiago está nos dizendo que a parcialidade, que o favoritismo, que a acepção de pessoas, que a discriminação é contrária ao caráter de Deus, que isso é abominável, que isso é incompatível com a fé cristã, que isso é contrário à lei de Deus. Então Tiago já disse: olha, isso é um pecado. Agora Tiago vai mostrar para a gente, com mais exemplos, que isso também, além de ser pecado, é totalmente o oposto da lei que Deus deixou para o seu povo. Então a gente começa no 8 e no 9, vamos ler. 8 e 9 diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, dois pontos: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Talvez alguém tenha perguntado a Tiago, ou sabendo que algo estava acontecendo de errado na igreja, ele escreveu de propósito. Mas talvez alguém tenha perguntado para Tiago: Tiago, o que a Bíblia tem para dizer acerca de favoritismo? O que a Bíblia tem para dizer acerca de discriminação? O que a Bíblia tem para dizer acerca de tratar ao próximo? E aí Tiago, com base no Antigo Testamento e também com base nas palavras de Jesus, que ele era irmão de Jesus, ele conhecia a pregação, o discurso de Jesus, ele diz: é isso que vocês querem saber? O que a Bíblia diz acerca de discriminação? Eu vou provar para vocês que a Bíblia condena isso. Então Tiago vai lá no Antigo Testamento e começa a falar da lei de Deus. E ele chama essa lei de régia. Por que régia? Porque é uma lei real, é uma lei que é editada, promulgada por um rei, por um soberano, por Deus Todo-Poderoso. Então ele declara que, segundo a lei régia, a lei de Deus, na qual Jesus se referiu, vocês vão lembrar aqui, a grande maioria, quando Jesus certa feita foi interrogado por um doutor da lei, lá em Mateus capítulo 22, sobre qual era o grande mandamento, Jesus cita o antigo, mas ele resume da seguinte maneira: Mateus 22,
versículo 36, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. Jesus vira para aquele homem e, em vez de escolher um mandamento, Jesus resume a lei e diz que a lei, ou o grande mandamento da lei, se resumia num seguinte sentido. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o que Tiago está querendo nos dizer é que desde a época do Antigo Testamento, desde os profetas, desde a lei régia de Deus, desde Jesus, sempre foi proibido, condenável, tratar as pessoas com acepção, com favoritismo e com preconceito. Disse alguém, um teólogo, num livro que eu estava lendo, que amar as pessoas é tratá-las como Deus nos trata. Hoje eu falava um pouco sobre isso. Perdoar as pessoas é tratá-las como Deus nos trata. Eu sei, irmãos, que é duro perdoar. De manhã Guilherme abriu o culto aqui falando sobre perdão. O texto que ele leu falava sobre perdão, e ele fez uma reflexão falando acerca da dificuldade que é perdoar. É verdade, mas perdoar, amar ao próximo, é fazer o mesmo que Deus faz por nós todos os dias, mesmo quando nós não merecemos. Afinal de contas, ninguém é merecedor de nada. Então amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Quer ver uma outra passagem muito boa? Lucas capítulo 10, que vai falar acerca de religião e prática, acerca de discurso e prática. É a passagem do bom samaritano. Vocês vão lembrar, a Bíblia vai nos dizer que um samaritano, que um homem estava caído na estrada, e que passou o levita, passou o sacerdote, e eles fingiram que não viram aquela pessoa caída, mas um samaritano, que não era do povo judeu, ele acudiu aquele homem. Lucas 10, 31 e 32, diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o passou de largo. Semelhante, um levita descia naquele lugar, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou perto, vendo, compadeceu-se dele. E depois a gente sabe a história, ele vai resgatá-lo, levá-lo para uma estalagem, pagar as suas despesas médicas. O que isso nos mostra, irmãos? Que é possível ser um religioso, é possível ser um sacerdote, um pastor, um presbítero, um diácono, é possível ser um levita, tocar bateria, violão, baixo, cantar na igreja, e ainda assim não ter uma fé viva, e ainda assim ter uma fé que é morta, e ainda assim ter um discurso bonito, mas ter uma prática miserável. É possível ser um bom religioso, mas um péssimo cristão. É possível ser um bom religioso, mas um péssimo cidadão. Um bom religioso, um péssimo marido, um péssimo filho. É isso que esse exemplo está nos dando. Então Tiago está a todo momento nos mostrando: não basta uma fé ortodoxa. O que é fé ortodoxa? É uma fé que é correta, fé, digamos que original. Ortodoxia é isso. Uma fé que é a fé correta, a fé legítima. E tem a fé heterodoxa, que não é a fé correta. Mas então não basta ter uma fé ortodoxa, não basta conhecer muito de Bíblia, ser um grande frequentador, como eu já disse aqui, ser membro dessa igreja, se a sua religiosidade não abraça o próximo, não ama o próximo, não sai dessas quatro paredes e se transforma em prática. É isso que Tiago está dizendo, e é isso que a Bíblia a todo momento nos diz. Então Tiago diz: olha, quem não ama é transgressor da lei, quem não ama peca, quem não ama desobedece o mandamento, porque esse é o maior mandamento que Jesus nos deixou. Em outra passagem, em Romanos capítulo 13, Paulo nos diz que o amor é o cumprimento da lei. Olha o que Paulo nos diz no capítulo 13, esse capítulo é muito bom, esses versículos. Ele começa no 8, 13 e 8, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não fique devendo nada a ninguém, Paulo diz, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então Paulo diz que o amor ao próximo é cumprimento da lei. Aí ele diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento,
Tudo nesta palavra se resume. Então Paulo vai resumir os mandamentos numa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está nos dizendo o seguinte, que quando se ama a Deus com todo o coração, nós não desejamos quebrar os mandamentos. Quando se ama a Deus de todo o coração, nós não desejamos quebrar o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Quando a gente ama a Deus de todo o coração, pelo contrário, a gente faz de tudo para tentar cumprir. A gente sabe que nem sempre a gente consegue. O que Paulo está dizendo é que quando a gente ama a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo, a gente não deseja ferir ao próximo. Então, digamos que eu, claro, como pastor, eu prego sobre isso, mas eu não precisaria dizer: irmão, não roube, não furte, não cobice, não maltrate, não faça acepção de pessoas. Se a igreja de Cristo Jesus, a igreja evangélica brasileira, entendesse que o maior mandamento é amar ao próximo, porque quem ama não quer matar, não quer adulterar, não quer roubar, não quer caluniar, não quer tratar com favoritismo, com acepção, não quer discriminar. Então Paulo diz: se houvesse amor verdadeiramente no coração dos cristãos, nós entenderíamos que quando quebramos o mandamento ou os mandamentos, o que a gente está revelando é: o meu amor por Deus tem se esfriado, e consequentemente o amor pelo próximo se esfria. Quando a gente vê um pecado, um crime, algo sendo acontecido, irmãos, aquilo é apenas o resultado de algo que já aconteceu há muito tempo atrás. Aquela pessoa já deixou de amar a Deus e ao próximo há muito tempo, porque se amasse, não teria feito. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente é perfeito? Claro que não, mas quando a gente entende isso, a gente evita muita coisa, e foge de machucar ao próximo e de ofender aqueles a quem nós até amamos, mas pelo fato de a nossa fé estar, quem sabe, fria, morna, a nossa comunhão, quem sabe, estar abalada com Deus, quando a gente vê, a gente já está descumprindo todos os preceitos. Guarde isso, irmãos. Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Aqueles que amam dificilmente, não quer dizer que não farão, dificilmente descumprirão, sairão descumprindo os mandamentos à revelia. Pode ser que eventualmente, excepcionalmente, um cristão caia e transgrida sim o mandamento da lei, mas aquele cristão que entende que Deus o amou de tal maneira que deu seu filho para salvá-lo, ele entende que deve repassar esse amor, do qual ninguém aqui é digno, nem eu. Então Tiago, de novo, repito, chama essa lei de lei real. Ele diz que essa lei, ela é régia, porque, repito, ela foi dada por um rei soberano, um rei que tem autoridade, e quando os súditos de um rei recebem uma lei, não há outra coisa a fazer, a não ser obedecer. O problema é que às vezes nós crentes somos um pouco rebeldes, e um pouco difíceis de obedecer, mas quando a lei vem de Deus, só nos resta uma coisa: cumpri-la fielmente. E cumprindo fielmente a lei de Deus, nós dificilmente cairemos no pecado da discriminação e da acepção de pessoas. Então Tiago termina esses 2 versículos de forma muito interessante, nos chamando aquele que faz isso de transgressor. Interessante também que nos 2 versículos ele começa com uma cláusula condicional. Ele diz: se vós, depois ele diz: se todavia. Então Tiago está a todo momento dizendo aos seus leitores que eles devem se avaliar. Se vós observais a lei, fazeis bem. Se vós todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, são transgressores. Então Tiago está nos chamando a todo momento nessa cláusula condicional de se que nós nos avaliemos a nós mesmos e percebamos que tratar as pessoas com discriminação é um pecado diante de Deus. Vamos seguir 10 e 11. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, Deus disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras,
porém matas, venha a ser transgressor da lei. Vamos parar aqui. Esses versos explicam o finalzinho do 9, quando Tiago diz no finalzinho do 9 assim: se vocês tratam as pessoas de forma discriminatória, vocês transgridem a lei. E alguém poderia dizer: olha, Tiago, não, eu cumpro vários outros mandamentos da lei, eu cumpro várias outras partes da lei, eu não furto, eu não adultero, eu nunca matei ninguém, eu sou um religioso, digamos até que legal. Mas Tiago diz: espera lá, quem disse que cumprir alguns mandamentos basta? Vocês não sabem que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só mandamento, é culpado? Então Tiago está dizendo: ei, não se engane, transgredir um único mandamento acarreta sobre a nossa vida culpa, pecado, transgressão da lei. O fato de nós entendermos que alguns pecados trazem consequências maiores do que outras, não invalida o fato de que qualquer pecado é uma ofensa a Deus, é uma ofensa à lei. É verdade, alguns pecados vão marcar a sua vida para sempre, alguns pecados vão sempre marcar a sua vida, não que Deus não perdoe, não que Deus não se esqueça, a Bíblia promete tudo isso, mas tem pecado que traz consequências eternas entre aspas, depois da morte, a vida eterna não tem mais. Mas eu digo assim, por exemplo, uma pessoa que teve uma vida completamente promíscua e se entregou a drogas, e ali se mergulhou-se completamente na promiscuidade, ele está exposto, quem sabe, a pegar uma grave doença, quem sabe adquirir um problema gravíssimo, e ainda que se arrependa e não faça mais aquilo, vai carregar o restante da vida. Uma pessoa que tem uma vida promíscua está exposta a pegar uma doença sexualmente transmissível. Uma pessoa que tem uma vida promíscua está exposto a, quem sabe, ter filhos fora do casamento, e aquilo não dá para pagar, mano, não dá para passar uma borracha não, o filho fica para sempre. Então há pecados sim que nos acompanham, que as suas consequências são maiores do que outros, mas Tiago diz: não se engane, todo pecado é um absurdo para Deus. Por que Tiago está falando isso? E hoje tem gente que faz isso também, inclusive dentro da igreja. Na época dos judeus, eles faziam distinção entre leis muito importantes e leis mais ou menos importantes. Uma das leis muito importantes para o judeu era guardar o sábado. Sábado tinha que ser guardado. Inclusive até hoje tem umas igrejas aí que se dizem evangélicas, que guardam o sábado como um mandamento prioritário. Mas em contrapartida, outras coisas muito importantes, como o juramento, lá em Mateus capítulo 5, eles não observavam, eles achavam que podiam jurar por qualquer coisa, e inclusive não cumpriam o juramento. Quer ver? Mateus 5,33, Jesus diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os juramentos. Aí olha o que Jesus diz para os judeus: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus diz: ô irmão, não jura nem por você, porque você não tem controle nem sobre o teu cabelo, tu não controla nem quando ele vai ficar branco ou preto, tu não tem que jurar por nada. Aí Jesus diz assim: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Então eles eram mentirosos, juravam falso, prometiam e não cumpriam, mas cumpriam o sábado, obedeciam o sábado. Tiago capítulo 5, a gente vai fazer isso daqui uns meses, a gente vai pregar esse texto, mas Tiago capítulo 5 diz assim, versículo 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caiam em juízo. Então Tiago está dizendo: ei, Tiago é muito parecido com Jesus, né, as palavras, por quê? Ele era irmão de Jesus e sabia que Jesus já havia falado isso lá em Mateus capítulo 5. Então o que Tiago está dizendo? Não basta guardar o sábado, não basta ser ofertante dizimista da igreja, não basta ter o nome na igreja, se você descumpre outros mandamentos que Deus considera tão importantes quanto, como esse de não jurar. Então Tiago pega aqui dois graves pecados, como o de
adultério e o de matar, que no Antigo Testamento a pena para esses pecados era a pena de morte. O negócio era feio naquela época, graças a Deus que a gente não vive mais naquela época, e bota em pé de igualdade com a acepção de pessoas. Olha que coisa louca. Tiago pega talvez os pecados mais escandalosos, o de matar ao próximo, o de adulterar, e diz: ei, de que adianta você dizer, eu não adultero? Mas se você mata, ora, se adulteras, mas não mata, você é transgressor da lei. Então Tiago está dizendo, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Apesar de ter escrito para judeus, na sua grande maioria, convertidos, Tiago não exime ninguém de cumprir a lei. Ele está dizendo que todo homem, toda mulher deve cumprir a lei de Deus. Todo leitor deveria entender, e Lana falou isso aqui mais cedo, só que numa outra perspectiva. Mais cedo a gente disse que a história da Bíblia não são 66 livros avulsos. Não é a história de Abraão, a história de Noé, a história de José. É a história de Deus glorificando o teu nome e abrindo o caminho para o seu filho por meio de Abraão, de Isaac, de Noé, de Moisés e de outros homens. A Bíblia é a história de Deus, é uma coisa só. E quando a gente fala da lei de Deus, não são também várias leis, vários mandamentos isolados. A lei é uma unidade. Nós não podemos afirmar que obedecemos um mandamento e transgredimos outros e achar que está tudo legal. Nós não podemos achar que um mandamento é mais importante do que o outro, porque o mesmo Deus que nos deu um mandamento, também nos deu o outro. Eu disse que isso tem acontecido na igreja evangélica, e tem um outro negócio que também tem acontecido na igreja evangélica, que os judeus faziam antigamente. Os judeus, por acharem que a lei de Deus eram vários pontos isolados, o que eles faziam? Eles tinham tipo um caderninho, que eles iam anotando, tipo assim, cumpri esse mandamento, tipo, um ponto para mim, cumpri aquele, mais um ponto para mim, descumpri esse, menos um. Eles iam tipo fazendo uma tabelinha, para que no final da vida, tipo, se eles tivessem mais mandamentos cumpridos do que menos, se o saldo fosse positivo, eles falavam, beleza, Deus vai me aceitar, vou ser salvo, porque o meu saldo está positivo. Eles achavam que era devido às suas obras, devido aos seus feitos, que eles iam conquistar a salvação. E aí a lei vem e diz, todo aquele que tropeça em um só mandamento, descumpre toda a lei. E aí você se desespera e diz, Senhor, mas como então que eu faço? Aí diz, pastor, então como é que eu faço nesse negócio? Como nenhum humano pode ser totalmente perfeito, aí entra a graça do Evangelho, aí entra o favor imerecido, aí entra a beleza do Evangelho, aí entra o grande amor de Deus. Deus diz, o meu filho cumprirá, o meu filho cumprirá, o meu filho tomará o lugar de vocês, o meu filho será a perfeição que vocês não podem ser, o meu filho cumprirá de ponta a ponta, e não apenas alguns mandamentos, e a todo aquele que nele crê e confessar os seus pecados, terá o sangue do meu filho sobre as suas vidas e será lavado. Porque é difícil, irmãos, é desesperador, a lei de Deus é desesperadora. Já disse algum teólogo que a lei de Deus nos coloca contra a parede, nos aperta, nos espreme. Aí quando a gente está desesperado, o Evangelho vem, abre a porta e diz, mas há um caminho, entra por ali, senão a lei vai te destruir, porque a lei mata. A lei dizia, aquele que adulterará será morto, aquele que matar será morto. Essa era a condenação da lei, essa era a punição da lei para aquela época. Mas aí Deus, olhando o mundo de tal maneira, se compadecendo dos pecadores, vendo que nós não haveríamos de conseguir ter uma conta positiva, os judeus achavam que era possível, Deus diz, o meu filho terá, o meu filho fará, ele cumprirá, ele tomará os vossos pecados, ele tomará a cruz que é sua, que era minha, e tomará sobre si e morrerá nela. Então, irmãos, eu sei que às vezes o Evangelho é duro e a gente fica um pouco até trêmulo, né? Tem uma história, já contei aqui na igreja, um sermão, inclusive o pastor Rodrigo, amigo nosso lá que está em Goiânia, está escrevendo um livro baseado nesse sermão, o sermão de um congregacional chamado Jonathan Edwards, acho que de 1700, eu não me recordo agora. O nome do sermão era Pecadores na mão de um Deus irado. E aí, conforme Jonathan Edwards ia pregando, essa pregação tem no YouTube, ó, as pessoas fizeram a pregação, leram a pregação e tem o áudio dela no YouTube. Diz que a congregação segurava nas pilastras do templo, segurava nos bancos, porque Jonathan Edwards pregava de tal maneira sobre a ira de Deus,
contra o pecado, que as pessoas achavam que a qualquer momento o chão ia se abrir e elas seriam engolidas pelo inferno, porque eram pecadoras. Mas claro, eu não nego essa verdade, mas ao final dessa verdade, com certeza Jonathan Edwards apresentou o Evangelho e disse: ei, mas há um caminho, há uma verdade, há uma vida, e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Mas é isso que a lei faz, irmãos. A lei nos constrange, a lei nos oprime, para que a gente diga: eu preciso de um Salvador. E aí o Evangelho vem e diz: Deus tem o seu Filho, o Salvador, o Cordeiro sem mácula. Versículo 12 e 13, vamos ler. Diz assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Num resumo final, Tiago nos mostra com bastante eloquência o que ele já tinha dito anteriormente. No capítulo 1, ele disse assim: se alguém supõe ser religioso e não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Tiago já tinha dito isso no capítulo 1. Agora ele diz assim: falai e de tal maneira procedei, ou seja, que a sua fala seja reproduzida pela sua atitude, que aquilo que você prega seja reproduzido pela sua vida diária, que aquilo que você fala seja representado pelos seus atos de dia a dia, ou seja, ações. Palavras sem ações não valem de nada. Palavras sem atitudes não valem de nada. Então Tiago diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que vão ser julgados. Então Tiago diz aí, lembre-se, a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra que proferimos. Então cuidado, falai, pode falar, né? Numa outra passagem aqui, eu até preguei ela há pouco tempo aqui, preguei lá em Nova Iguaçu, também, sexta-feira agora. Tiago diz: sejam tardios para falar, tardios para irar e prontos para ouvir. Então Tiago diz: fala menos, ouve mais. Mas agora Tiago diz: falai. Quer falar? Fala. Mas procedei da mesma forma que vocês falaram. Seja o vosso falar sim, sim, seja o vosso falar não, não. Tem a palavra, crente. Tem coisa ruim, é crente que não tem palavra, ou coisa problemática. Eu falei aqui, né, que é ruim o crente que não controla a sua língua. O crente que não controla a sua língua é um problema, mas o crente que não tem palavra é outro problema, gente. Porque a Bíblia está cansada de dizer que a nossa fala deve ser correta e que nós daremos conta a Deus daquilo que falamos. A Bíblia cansa de dizer que da mesma língua, do mesmo coração, da mesma boca, não pode fluir bênção e maldição, que dos mesmos lábios não podem fluir águas doces e águas amargas. Então a gente deve atentar. Por isso que eu disse, talvez você fale: pastor, eu já sei isso. Mas irmãos, isso é muito atual. Isso é muito atual. O evangelho tem se tornado um evangelho fast food, um evangelho gourmetizado, um evangelho Nutella, literalmente. O evangelho tem se tornado um evangelho gospel, maldito, onde as pessoas acham que podem frequentar o culto de domingo e viver de qualquer maneira. Por isso que essas palavras são importantes. Porque Tiago diz: sim, é bom ir na igreja, é bom ser cristão, é bom conhecer a Bíblia, é bom cantar louvores, é bom fazer parte de uma família. Quando você precisa, alguém te ajuda, te ajuda, te consola, visita, te aconselha. Mas se isso não se transformar em prática, se o que vocês falam não for o que vocês vivem, isso é hipocrisia. De manhã eu falei aqui o seguinte, que o pecado dos crentes é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso. E eu falei por quê? O pecado do crente é mais hipócrita, porque quando ele peca sabendo que a Bíblia diz para não fazer. Então isso é hipocrisia. O pecado do crente não. O pecado do crente é mais grave, porque ele peca conhecendo as Escrituras. O pecado do crente é hipócrita, porque ele na igreja fala mal do pecado, mas quando ninguém está vendo ele comete. Isso é hipocrisia. E o pecado do crente ele é mais danoso, porque quando ele peca, ele serve de escândalo, de tropeço, ele serve de ferramenta para que falem mal da igreja.
Então cuidado, crente. Por isso que Tiago diz: falai, mas também procedei. Falai e cumpra. Prometeu? Faça. Então Tiago não está interessado no que estamos falando, mas se a nossa atitude diz respeito àquilo que falamos. Então o crente deve ter esse olhar a sua vida, se autoavaliar, se autojulgar, se autoexaminar e perguntar: a minha vida tem correspondido com o que eu prego? Quer ver? Vou dar um exemplo de um pecado meu, né? Pastor não peca, né? Vocês sabem disso. Pastor é anjo, querubim. Pastor é quase semideus. Mas deixa eu falar de um pecado meu. Eu não sou uma pessoa muito simpática, eu confesso. Não sou uma pessoa muito acessível. E eu não ando na rua dando bom dia para todo mundo. Às vezes eu dou, às vezes eu não dou. E aí deixa eu te contar o constrangimento que o pastor passou esses dias. Esses dias eu vim aqui de manhã. Acho que eu estava com um cachorro passeando. E aí eu passei por um vizinho, provavelmente aqui da igreja. E aí nesse dia eu dei bom dia. Sei, tal, provavelmente a pessoa me olhou, né? E eu dei bom dia. E aí a pessoa deu uns 5 passos. Ou ela falou de propósito, ou ela falou e achou que eu não ia escutar. Mas eu estou com a audição boa ainda. Aí ela falou assim: até que enfim esse pastor me deu bom dia. Aí eu falei: ah, maldito pecador que sou. Caramba, o vizinho estava revoltado comigo porque eu não dava bom dia para ele. Então, nós somos assim, irmãos. A gente faz, eu faço também. Então, aqui, meu discurso aqui não é moralista, não é um discurso hipócrita, não. Eu sei que a gente faz, mas a gente deve se avaliar. Depois desse dia, eu comecei a dar mais bom dias. Eu não estou dando ainda para todo mundo, não, irmãos. Sabe? Pô, é diferente. Eu não sou Rogério. Rogério anda na rua, irmão. Ele dá bom dia para todo mundo, porque todo mundo conhece o Rogério. Você anda com o Rogério dá bom dia para Andorinhas inteiro. Mas eu não sou assim. Mas eu tenho me policiado, porque depois que o vizinho mandou essa e me exortou indiretamente, eu tenho tentado dar mais bom dia, avaliado a minha vida e percebido se aquilo que eu prego aqui no domingo está de acordo com aquilo que eu faço quando eu ando nas ruas. As pessoas avaliam, irmãos. As pessoas sabem. Eu não conheço todo mundo, mas as pessoas sabem que existe um pastor novinho, barbudo, mal-humorado da Igreja Congregacional de Andorinhas. O pessoal sabe. E se a gente não avaliar a nossa conduta, quer ver um outro pecado meu? Vou fazer aqui uma sessão de confissão de pecados. Eu não gosto de acordar cedo, irmãos. Não gosto de acordar cedo. E lá no meu prédio tem um problema muito sério. Não sei se aqui em Andorinhas é assim. Lá não tem interfone. E tem um povo lá do meu prédio que eu acho que ainda não descobriu o Zap Zap, não descobriu internet, nem telefone. Eles chegam lá no prédio e começam a gritar a pessoa que mora no 4º andar. Como eu moro no primeiro, né? No sábado, eu querendo tirar aquele soninho, irmãos, eu fico irado. E para melhorar, quando eles não gritam, eles sobem no prédio e vão batendo de porta em porta, sabe? Até achar a porta que eles querem. Isso aconteceu uma vez, não, aconteceu 3. E na última eu acordei e abri a porta meio mal-humorada. Aí minha esposa foi, me exortou e falou: as pessoas sabem que você é o pastor da igreja. Mas irmãos, o povo de Andorinhas tem que descobrir o Zap Zap. Quando você vai na casa de alguém, você diz: irmão, estou aqui embaixo, abre aí, né? Ou o telefone: irmão, cheguei, abre o portão. Mas não, lá no prédio não acontece. Eu não sei se na sua rua acontece, mas nesse prédio aqui é assim. E eu peco, irmão, sempre, mas Deus está me tratando. Então, Tiago está dizendo: olha, cuidado com o que você fala, vigie a sua língua, pratique o que você fala, para que você não seja pedra de tropeço, para que você não seja escândalo. Os cristãos devem olhar a sua vida e lembrar que Deus nos sonda, que Deus nos conhece, que Deus nos avalia, que Deus requer que sejamos, como eu falei de manhã, sal da terra, luz do mundo. Não adianta falar mal do mundo, falar mal do político, falar mal de todo mundo, do pecador, se nós não temos o mínimo de senso crítico acerca das nossas atitudes. O crente deve prestar atenção e dizer: olha, eu hei de ser julgado, eu hei de ser avaliado pelo meu Deus. E aí Tiago segue e diz: olha, e a maneira que Deus vai nos avaliar é por meio da sua lei. E aí ele diz: mas tem um detalhe, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não tem misericórdia, mas aquele que tem misericórdia, acalma o teu coração, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está dizendo? Está de novo nos lembrando que ninguém é capaz de cumprir toda a lei. E o que a gente faz como cristão? A gente pede a Deus misericórdia, a gente pede a Deus perdão, a gente pede a Deus graça, a gente pede a Deus benignidade, bondade. E o que Deus faz? Constantemente nos dá.
direto, ainda que a gente às vezes repita o nosso erro, Deus dá. Mas aí Tiago diz, mas toma cuidado com uma coisa, porque aquele que recebe a misericórdia e não a passa, e não a reproduz, esse também será tratado sem misericórdia. Ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A gente lembra aqui, não sei se você lembra, daquela passagem em que Jesus fala de um homem que teve a sua dívida perdoada, e que logo depois ele encontra um outro camarada na rua que devia a ele. Aí o camarada diz, me perdoa, tem misericórdia, me dá mais um tempinho que eu vou pagar. Aí ele diz, não, prenda. Aí o camarada vai preso. Aí Jesus diz, olha, este homem sofrerá juízo no grande dia, sofrerá juízo, porque foi alcançado pela misericórdia, mas não tratou o outro com misericórdia. Então nossas atitudes, nossas ações de misericórdia, elas revelam que temos Cristo em nós. Elas revelam que a gente entende, eu não valia nada, eu não merecia nada, eu não era melhor do que ninguém, mas Deus agiu comigo com misericórdia, e agora eu tenho que agir com misericórdia com o próximo. Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que ajudar, eu tenho que estender, como a gente começou lendo aqui, né? Ele falando para não tratar o pobre de forma distinta, mas abençoar o pobre. Nós devemos pensar nisso. Então, em resposta a essa questão de discriminação, Tiago diz, olha, cuidado, aquele que não tem misericórdia, também não receberá misericórdia no dia do juízo. Lembra quando Pedro chegou diante de Jesus e perguntou quantas vezes deveria perdoar uma pessoa? Jesus diz 70 vezes 7, Jesus está usando uma hipérbole para dizer que deveria perdoar sempre, sempre. Então quando a gente pede a Deus misericórdia, e Deus dá, e na oportunidade que temos de agir com misericórdia, nós não fazemos, é hipocrisia, é falsidade. E eu falo isso de novo, com muita tranquilidade, porque eu já fiz isso. Eu continuo condenando o pecado hoje em dia, mas eu aprendi a duras penas que eu sou tão frágil quanto as pessoas. Logo assim que eu me converti, eu era muito radical, muito envolvido, muito praticante, digamos assim, e qualquer erro que eu visse nas pessoas, eu condenava rapidamente, e não dava a chance de um perdão ou de uma misericórdia, até que Deus permitiu que eu cometesse alguns pecados que eu cansei de condenar, para me mostrar que eu era tão miserável contra aquelas pessoas. E aí eu aprendi a ser um pouco mais misericordioso, não concordar com o pecado, mas entender que eu também estou exposto a fazer aquilo que eu sei que a Bíblia condena. Então nós devemos considerar que a justiça de Deus é válida. Não estou dizendo aqui para ninguém ser conivente com o pecado, para ninguém fechar os olhos para o pecado, mas também nós devemos considerar que Deus nos tratou com justiça e misericórdia. Deus nos trata com justiça e misericórdia, porque se Deus nos tratasse só com justiça, a gente já estava todo mundo no inferno, todo mundo estava condenado já, mas Deus nos trata com justiça, nos castiga, nos pune, nos quebra, nos puxa a orelha, nos repreende, mas Ele sempre tem na outra mão a misericórdia pronta para nos dar. Então a gente deve aprender isso, para que a gente trate o próximo como nós gostamos de ser tratados. Eu comecei falando que amar é tratar as pessoas como Deus nos trata, que perdoar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Então a gente tem que entender isso. Quando nós estávamos no fundo do poço, quando nós estávamos no lamaçal de pecado, quando nós estávamos perdidos no mundo, e talvez ninguém nos dava crédito, Deus nos tratou com misericórdia, Deus nos amou, e hoje, irmãos, não há outro caminho. Repito, há uma grande confusão na igreja evangélica. As pessoas acham que agir com misericórdia, que não discriminar o outro, que não fazer acepção de pessoas, que perdoar é concordar com o pecado. Não é isso, os irmãos sabem como funciona aqui na igreja. Não faço isso, mas a gente tem que entender que a misericórdia tem que caminhar junto com a justiça, que a disciplina tem que caminhar junto com o perdão, que o fato de Deus quebrar-nos algumas vezes também
implica que ele irá refazer-nos também. Ele quebra o vaso, mas faz um novo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não só agir com justiça, mas também não só agir com misericórdia e banalizar o pecado e permitir que todo mundo viva como quer, e ainda assim seja crente, porque não é assim. Então Tiago diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem lembra aqui da história de Raabe? Os espias entram na terra prometida, quase são pegos, e Raabe poderia agir com justiça e entregá-los. Raabe age com misericórdia e os esconde. Quando Israel invade a terra, o que acontece com Raabe? Ela também é tratada com misericórdia, porque o juízo de Deus é sem misericórdia para com aquele que não tem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando Israel invade a terra, Raabe e toda a sua família é salva. Quem lembra aqui, agora de um exemplo contrário, do profeta Jonas? Era um homem de Deus, um profeta, sua fé era ortodoxa, pregador do evangelho, cheio do Espírito. Mas quando Deus manda Jonas ir pregar para Nínive, primeiro ele diz: Senhor, não vou não, porque se eu for, aquele povo vai se arrepender, o Senhor vai perdoar. Essa é a primeira fala dele. Aí ele foge, aí Deus lança ele no mar e ele é engolido pela baleia. A baleia não aguenta Jonas. Segundo o pastor Rodrigo, estava vendo uma pregação dele esses dias na internet sobre o livro de Jonas, diz que Jonas, como desobediente a Deus, ele era tão indigesto que nem a baleia aguentou ficar com ele muito tempo. A baleia teve que cuspir porque ele estava causando mal à baleia. O pastor Rodrigo falou isso, que ele, quando estava no barco, causou mal para o barco, porque o barco quase afundou. Quando ele foi para a baleia, ele causou uma má digestão para a baleia. Ou seja, quando a gente está em pecado, a gente causa mal para todo mundo. E aí a baleia cospe Jonas. Jonas vai lá e prega. Aí vamos ler o finalzinho, que é para mim um dos textos mais loucos da Bíblia. Quando chega em Jonas capítulo 4, que ele prega, o povo se arrepende, Deus perdoa. Jonas vira e fala assim: com isso, depois do povo se arrepender, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Aí ele disse, e orou ao Senhor e disse: olha que oração: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda lá na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, que tire a minha vida. Olha isso, porque melhor é morrer do que viver. Jonas está orando, irmãos, assim. E aí às vezes o pessoal fala: ah, depressão é coisa do diabo. Irmão, isso aqui é depressão. Só que é uma tristeza tão profunda que fez um profeta pedir para morrer. Isso é depressão. Homens de Deus têm depressão, né? A gente está no setembro amarelo aí. Mulheres de Deus têm depressão. Homens de Deus e mulheres de Deus têm tristeza, tem problema. Olha o que Jonas fez: quero morrer, me mata logo. Então disse o Senhor para Jonas: é razoável essa tua ira, Jonas? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente, repousou debaixo de uma sombra. E a gente sabe, né? Deus vai lá e seca a árvore. Jonas fica mais revoltado ainda. Ele senta debaixo de uma árvore, pega uma fresquinha, Deus vai lá, seca a árvore cai. Aí o sol começa a escaldar a cabeça dele, ele fica mais revoltado ainda. Jonas era um profeta, Jonas conhecia a Bíblia, Jonas tinha uma fé, talvez não faltava um culto, mas Jonas não entendeu o que era misericórdia. Jonas não entendeu o que era amor ao próximo. Jonas não entendeu o que era perdão. Na verdade, ele até entendeu, que ele disse: eu sei que o Senhor é benigno, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é clemente. Mas Jonas não se alegrou, irmãos, em ver a salvação de outras pessoas. Às vezes a gente, dentro da igreja, vamos fazer uma meia-culpa, não se alegra quando entra um viciado, quando entra uma ex-prostituta, um ex-traficante, quando uma pessoa com um passado terrível entra no nosso meio, e às vezes a gente acha até que aquela pessoa não é digna de estar no nosso meio. Isso é um grande pecado, irmãos. Isso é fazer acepção de pessoas, isso é discriminar.
Às vezes alguém que teve uma vida promíscua, quem sabe foi homossexual por um tempo, e a gente discrimina. Quem sabe alguém que ainda está lutando para se livrar de um pecado. Quando a gente faz isso, a gente se iguala a Jonas, e não entende que para Deus a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por quê, pastor? Porque Deus faz vista grossa? Não, porque o Filho dele pagou na cruz pelos nossos pecados, e todo aquele que se arrepende tem direito de dizer: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus me perdoa. O cristão deve saber que o julgamento de Deus não é baseado nos nossos méritos, mas é baseado em Jesus Cristo. E sendo baseado em Jesus Cristo, nós podemos dizer: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque me salvou e pode salvar a qualquer pecador. Vamos terminar? Queria fazer rapidamente 4 aplicações só para lembrar. Primeira coisa que eu falei aqui, só para você gravar, é que amar e perdoar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Segunda coisa que eu falei aqui é que a lei de Deus não consiste em mandamentos individuais, que você pode escolher qual que você quer obedecer. A lei de Deus consiste numa única palavra, num único mandamento, e Jesus diz que ele se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Terceiro, que eu falei aqui, os cristãos devem juntar palavras e obras, discursos e atitudes. E o último que eu falei aqui, glória a Deus por isso, é que a misericórdia triunfará e já triunfou por causa de Jesus Cristo sobre o juízo, sobre os nossos pecados, sobre o nosso passado, sobre as nossas mazelas, sobre a nossa inconstância, sobre a nossa falibilidade. A misericórdia de Deus triunfa, o sangue de Cristo nos cobre, e nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar?